Isso é a formação de um povo passa por essas coisas todas, né? Pela junção dessa quantidade imensa de tradições que vão se unindo e formando uma cultura. Sim, Né? sim. Então, sim. quer dizer, eu não deveria aqui em São Paulo aprender sobre o Bumba Meu Boi numa página do livro didático da escola. Não é suficiente. Sim, porque conta a história de todo um povo, né? Como eu falei, o povo africano, do indígena, que ali se formou A questão do reggae era de lá também, né? Ah, sim. Também o reggae muito forte lá é muito forte. Aí tem uma questão da rádio AM, que conseguia captar algo ali da Jamaica, né? Que antes se ouvia muito a rádio, né? A AM. E então partiu daí, dessa coisa das rádios, e o repertório foi chegando e foram se montando as radiolas, né? Então o reggae tem os espaços específicos para quem quer ouvir reggae, dançar reggae em São Luís, né? Que são as radiolas e tal. Mas nosso Brasil é muito rico, né? Nesse sentido, essa miscigenação. Sim. O que eu ia dizer também em relação a esses ritmos é que na época eu fiz faculdade de música e eu lembro que depois você largou a faculdade de farmácia, você parou, não terminou. Não voltei. Tá. E aí você vai fazer música. Aí eu vim fazer música. E eu lembro que o eurocentrismo era muito forte, né? Ainda é, mas era bem mais, principalmente na UFRJ, onde eu estudei. Depois eu fui para a Unirio, onde eu terminei na Unirio. Que aí a Unirio já mistura com choro, com música brasileira, né? Tem professores, a Maria Madeira, a pianista, enfim. O que eu quero dizer é que o ritmo sempre foi colocado como um segundo plano na música, sabe? Como se fosse, pessoal que toca percussão, que toca... Sim. E aí eu ficava olhando aquilo, gente, esse povo nunca ouviu tambor de crioula, não, porque a complexidade rítmica que há em algumas manifestações é impressionante. Não, e considerar uma coisa, folclórica como uma coisa de menos valor. Justamente. Esse é o ponto. Né? Achar que, não, isso aí é só um folclore. Não. Você não sabe, mas você respira esse negócio. Né? Você às vezes fala palavras que nasceram nessa tradição aí, que você nem sabe que existe. Então, esse é o ponto, né? A gente aqui, e é isso que a gente estava falando antes, um dos problemas que a gente tem no Brasil é exatamente esse. Então, assim, a gente não consegue contar a nossa história como uma coisa orgânica. Eu falo sempre isso aqui no Noir. Então, assim, parece que o Brasil está sempre começando de novo. Então, a gente não consegue, é o que eu estou falando. Eu aprender sobre Bumba Meu Boi numa página de livro didático aqui em São Paulo não é o suficiente. Sim. Porque eu não consigo entender a importância disso, inclusive para minha vida como um paulistano aqui, só numa página. Então, de repente, o professor tem que saber mais, de repente, eu tenho que ter alguma experiência com isso de alguma... não sei, só sei que isso tinha que haver uma maneira de contar essa história, de traçar essa linha cultural e que nos liga de fato. Sim. Tem a ver muito... Caminha junto com a educação, né? Com o interesse pela educação, do governo pela educação, pela cultura de um povo. Eu vejo, às vezes, assim, de uma forma que me parece até proposital, né? Que não busquemos nossa identidade como povo e que as pessoas não tenham direito de pensar por si só, de serem guiadas o tempo inteiro, né? Enfim, algo bem mais complexo, né? Pra gente tentar ser condescendente, não parecer isso, faz porque quer. Eu penso assim, sabe? Que às vezes nem é de caso pensado no sentido de, vamos deixar esse povo ignorante que é mais legal, aí a gente ter mais domínio sobre ele. Eu nem, pra ser assim, pra não achar que tudo é isso, eu acho que um dos principais problemas é que, por conta de toda a tradição que a gente tem, tradição, e aí estou usando no sentido bem, né? É vago, porque tradição seria uma coisa mais profunda, mas não é. Então, assim, por conta da história que a gente tem,
não se valoriza isso. Então, assim, a pessoa nem vê o que eu tô falando, ela nem entende por que isso é importante. Uhum. Por que é importante que em todos os lugares do Brasil a gente saiba o que é o Bumba Meu Boi, qual que é a importância da festa do Divino, onde começou isso, onde tal. Sim. Por que isso é importante para mim aqui? A gente deveria saber, né? Sim. Agora, a gente não sabe porque quem poderia fazer a gente saber também não sabe. Uhum. Acha que não precisa, Uhum. né? E acha que é só uma dança que tem lá. Uhum. Né? E não é, mas não é E só tem uma a ver dança com que essa tem lá. nossa síndrome do vira-lata, né, também. Eu tava conversando com a minha irmã sobre isso. E a gente tava falando, gente, como é que pode? Porque ela, hoje em dia, a minha irmã mais nova mora na Escócia. Nós estávamos, Júlia tá aqui em São Paulo comigo, porque a gente chegou de viagem. Agora ela não via há 4 anos a prima, então eu organizei essa viagem e deu certo. A gente ficou lá com minha irmã e a gente estava falando sobre isso. Olha, os povos aqui são tão mais, né, a história. Imagina quantas coisas de milênios, né? E eles vão atrás nas escolas Preservam e tudo. e tal, né? E a gente que está aqui de 1500, a gente não sabe o que aconteceu. Os nossos povos originários, a gente não tem nada, resquício de nada, ninguém procura saber. O que tinha antes? Eu queria saber. Ela falou que foi descoberto agora cidades na Amazônia, que com a tecnologia que nós temos atualmente, descobriram que existe ali, ainda não vasculharam, mas que é uma notícia recente que ela viu e que eu vou até procurar saber também, mas por que ninguém assim tem curiosidade de saber exatamente? Tudo bem, a gente está na escola, né, a gente aprende que foi descoberto e tal, quando na verdade fomos invadidos, mas já que se sabe, né, ou se temos mais consciência disso, por que não buscar, né, aprimorar esses conhecimentos? Me parece assim que ninguém tem essa curiosidade. A gente não guarda nem coisa recente, na verdade. Então, assim, quem é que vai se preocupar com uma coisa que tá lá, louco tá lá isso, no né? tempo imemorial, assim, você não consegue... Porque é muito doido, a gente tava falando sobre a história, ela falando sobre a história lá dos Highlanders, que não sei o quê, que... Aí onde a gente passa, as pessoas enaltecendo e tal, eu falei, e ela falando, gente, mas a gente tem isso também, né, desses nossos povos e ninguém fala. O aspecto lendário da cultura, que é uma coisa importantíssima, a gente perdeu. Lembra aquelas histórias que a gente ouvia? Né? É o, sei lá, mula sem cabeça. Eu não sei o quê. Então, existem elementos lendários na história dos povos que eles são importantes e são fundamentais e eles... por quê? Porque eles estão na memória cultural desse povo. Sim. Então, o sujeito tá lá na Escócia, ele tem lá um monte daquelas coisas, os mitos estão vivos ainda, eles falam disso, Sim. Vai no bar temático do não sei o quê, e aí o sujeito fala, conta uma história e tal. Sentem orgulho, né? De serem quem são. Exatamente, não, só Apesar a gente de descende de não sei o quê, não sei o que lá, aí faz série... Né? E aí conta a história, tem a série Vikings lá. Então você assiste uma série que você vê o fulano lá orando, rezando pra Odin, Sim. Aí faz um sacrifício do não sei o que pra o Loki, e você assiste e fala... Isso! Tal, né? E quando a gente vê nossas religiões, né, que as pessoas tendem a desmerecer, né, enfim... Ainda que você mesclasse as coisas e tal, tudo assim, porque o Brasil, essas culturas, sei lá... do norte da Europa e tal, que são países menorzinhos e tal, é muito mais coeso e talvez mais fácil de preservar. Claro, o Brasil é uma coisa imensa e aí tem tanta coisa que aí é difícil de condensar, mas deveria ser uma tarefa de todo mundo.